Claro que é um problema crônico que vem acontecendo há diversas rodadas, né? Como o Dudu trouxe, inclusive daqui a pouquinho o Dudu vai trazer os números pra gente analisar mais friamente os jogos em que o Atlético deixou escapar pontos e deixou escapar a vitória, mas não dá pra deixar pra fazer o resultado no último minuto e depender disso pra sair jogando dentro de casa com os 3 pontos. Não, e assim, não jogou tão mal, apesar de que foi um domínio meio ineficiente, né? Estéril. Sempre. É o Atlético de sempre, exatamente. É o Atlético que consegue dominar, é o Atlético que consegue ter muita posse de bola, só que criar chance, assim, não foi muita coisa. Claro, teve o gol do pênalti. Se pegar a estatística, né? O gols esperados do Atlético é 2 e pouquinho. Só que assim, ele é muito inflado também por conta do pênalti, né? 2,10 de gols esperados do Atlético, né? 2 grandes chances. Uma delas é o pênalti, que entra muito na estatística e acaba aumentando muito e consideravelmente esse número para 0,79. Então, assim, não criou tantas oportunidades. Não, o goleiro do Cuiabá fez 3 defesas, mas não foram defesas milagrosas, assim, que o Atlético realmente criou e tudo mais. E o Atlético já tem uma dificuldade muito grande de conseguir manter esse resultado. E não é só em casa. Mas em casa o Atlético não vence desde junho. 14 de junho foi a última vitória do Atlético em casa. São 2 meses sem vencer. E assim, com todo respeito à Série B, é um time, é uma competição hoje frágil. O Atlético é muito melhor do que o Cuiabá. O Atlético é muito melhor que o Paysandu, que a Ferroviária, que o Criciúma. Em termos de elenco, se pegar nome por nome, vocês vão, qualquer um. Pode ser o maior rival possível. Você vai observar nome por nome e você vai escolher o jogador do Atlético. Só que o momento é tenebroso. Tenebroso. E o Odair, ele reconheceu ali na coletiva, né? Que o ambiente tá pesado. O ambiente tá muito pesado. Internamente. Se externamente, claro, é visível por conta do momento que o Atlético tá vivendo. A torcida, ela é paixão, né? Ela tá ali, ela quer ver o time jogar com raça, com orgulho, com força, enfim, na base do sofrimento, mas que é o resultado. E internamente o resultado, quando não vem, ele acaba abalando muito a equipe. Isso eu acho que é difícil até de você negar, porque os resultados mostram isso, né? Como eu falei, 6 jogos muito ruins. Agora, né, a gente contabiliza o 7º, né, desde a derrota para o Goiás. Aí o Atlético em casa ainda acabou empatando com o Paysandu e agora um empate com gosto de derrota. Alguns jogos até foi bem, né, em termos de desempenho, contra o Paysandu e a América, e a Ferroviária teve o erro de arbitragem lá, porém acho que não dá pra você ficar terceirizando a culpa, porque o primeiro tempo desse jogo, até eu fiquei na dúvida de como o Cuiabá viria, né, por conta da mudança no comando técnico e o Eduardo ser um treinador que trabalhou muito com o Diniz, né, então é lógico que por ser um visitante, ele querer ali fazer uma boa estreia, garantir que fosse um ponto fora de casa, seria meio que previsível que ele viesse com um time um pouco mais conservador, e foi assim, né? Desde o início ali o Atlético até teve o controle, teve as maiores investidas pelos lados, tentando encontrar espaços, mas um time completamente fechado, né? Um Cuiabá, assim, que não deu brecha pro Atlético em nenhum momento. O Atlético, inclusive, quase não teve oportunidades no primeiro tempo, e quem teve as oportunidades foi o próprio Cuiabá, que aproveitava os contra-ataques, saídas em velocidade. Até os 21 minutos foram 3 chances do adversário. Se você for ver em termos de volume de jogo, algo completamente incompatível com o que o Atlético fez. O Atlético tinha condições de ter aberto o placar, porém principalmente não conseguiu. Um Atlético que estava jogando muito bem nos primeiros tempos, né, Jana? Exatamente. Se a gente pegar aí recentemente o Volta Redonda, aquela derrota ridícula, de levar 3 gols de um time que tinha marcado 7 até então, fez um primeiro tempo maravilhoso. Contra o próprio Criciúma fez um primeiro tempo muito bom, que abre 2-0, acaba levando 2-1 no final do primeiro tempo, mas ainda assim consegue criar vantagem. Contra o América Mineiro tem a oportunidade de fazer também os gols. Teve falha individual do Arthur, né? Então assim, cara, o Atlético ele tá jogando bem geralmente um tempo, e dessa vez o tempo que ele jogou bem foi o segundo. Foi o segundo, só que aí até falei no intervalo, eu acredito que pra conseguir furar essa linha, né, o Leozinho talvez encaixasse ele na equipe, porque ele tem essa capacidade do drible. Ele colocou o Leozinho, o Atlético realmente teve mais chances, conseguiu finalizar, mas parecia assim uma noite que estava meio que desenhada
pra esse drama, né? Porque o Atlético me parece até que ganha em confiança no segundo tempo, porque começa a chegar mais, né? Começa a amadurecer o gol com o Leozinho, que teve o goleiro ali que fez a defesa, o Guilherme. Aí teve Mendonça, Viveiros finalizando, Renan Peixoto. Enfim, várias finalizações, mas o gol só saiu já nos acréscimos. Pra mim ali, até na hora que o Leozinho vai e pede pra torcida levantar e, enfim, empurrar, né? Me parece que a equipe se contagiou ali positivamente com isso, né? De ter tirado, enfim, o gol da cartola e ter conseguido fazer esse gol tão importante, porque o mais importante era o Atlético vencer. A gente falava disso justamente por conta da proximidade com a zona de rebaixamento e da pressão que o time estava vivendo em casa. Tinha que vencer na arena. E aí a equipe parece que tem mais uma vez um apagão ali, né? Se desorganiza completamente. O gol, pela maneira que foi, ele foi humilhante, né? Porque assim, um gol por cobertura, o Santos sai para tentar encontrar a bola e eu encontro e acaba tomando o gol daquela maneira. Vocês acham que foi falha do Santos? Pois é, eu acho que é difícil a gente pegar e falar, pô, o culpado é o Santos. Eu acho que o culpado é o coletivo, né? Se ele não sai, o cara também ia ficar cara a cara com ele. Eu acho que ele tentou um recurso ali. A finalização ia acontecer do mesmo jeito. Mas ele saiu meio estabanado. Ele saiu, eu também achei que ele não saiu bem mais. Se o Mendonça faz a cobrança de pênalti 1-0 naquele momento, a história era outra. Não, tudo bem. É bizarro, o Atlético sustenta o resultado por 1 minuto. Mas eu acho que também não tem como... Em casa, nos acréscimos. Pô. Ter perdido o gol de pênalti também mostra questão mental, emocional ali. Mas certamente o time não pode ficar preso também no que passou, né? E ali era a questão de segurar o resultado, gente. Faltavam minutos para o apito final e depois até da confusão toda o árbitro terminou o jogo, né? Então, eu acho que falta justamente isso que o Odair fala, né? Essa questão da união, de estar todo mundo ali junto, né? Para suportar essas cenas que são recorrentes, de todo mundo segurar junto para não deixar a equipe se desorganizar nos minutos finais, porque tá virando um drama, acho que muito pior do que qualquer pessimista imaginava para o Atlético nesse ano. Sim, a situação do Atlético sim, é repetitiva, previsível. Você até falou na sexta-feira, né? Se pegar aqui, ó, o que a gente tem falado nos jogos em casa, o Atlético é a mesma coisa sempre, né? De até dominar, ter esse domínio meio estéreo, ficar lá com a bola no campo de ataque, para um lado para o outro, não cria muito, apesar do Odair e dos jogadores falarem que cria. E sempre uma desculpa para levar gol. E a mesma coisa. E aconteceu de volta, né? O jogo foi a mesma coisa, o Atlético jogando principalmente no segundo tempo no campo de ataque, rodando a bola para lá e para cá, até teve mais chances no segundo tempo, né? Algumas finalizações ali até certamente perigosas, né? Além do pênalti perdido e do gol feito, mas aquilo, cara. Nem fazendo gol nos acréscimos, você acha que o Atlético vai ganhar? Eu até não tava trabalhando no jogo, né? Na transmissão. Eu tava num evento lá, daí saiu o gol do Atlético, né? Avisaram assim, né? No Google lá, saiu o gol do Atlético e tal. Foi quanto tempo? O cara falou lá o tempo, eu falei, capaz de levar o empate. E levou o empate, assim, ó. Tipo, falei na brincadeira. Mas assim, tudo bem o torcedor ou, né, quem tá vendo de fora imaginar isso. Mas o jogador não pode estar pensando nisso. Então, só que assim, daí eu acho que o pensamento é muito pelo amor de Deus, a gente precisa segurar esse resultado que acaba jogando contra. Eu acho que ele tem que trocar essa frase do precisa por a gente pode segurar. E essa situação a gente pode fazer Santos, diferente. Com certeza. Mas essa situação do Santos, por exemplo, pra mim ela é muito isso. No sentido de, pelo amor de Deus, eu não posso levar esse gol aqui. E tentar sair de qualquer maneira, e eu concordo, eu acho que ele saiu estabanado, né? Mas aí vem essa parte mental do, cara, não dá pra levar esse gol. Mas se joga, aqui. Faz alguma coisa. Mas ele tentou. Manda a bola pra arquibancada, cara. Na verdade, ele teve que tomar uma decisão ali, tinha a chance de errar e de acertar, né? Eu acho que não dá pra gente jogar a culpa inteira no Santos. É claro que o ambiente, por estar pesado e justamente com esse monte de dúvida na cabeça, né, dos jogadores ali... A culpa pra mim é levar uma bola nas costas aos 49 do segundo tempo. Pra mim isso é inadmissível. Pode ser pelada. E daí tá errado, a gente pode votar no erro de posicionamento. Porque o Odair, beleza, ele tá desesperado, precisa do resultado, mas o Atlético, no momento que sofre o gol e que faz também, tava com 3 centroavantes. O Viveiros, o Renan Peixoto
e o Allan Kardec, Allan Kardec. Que inclusive participou da jogada, rolou pro Leozinho, ele faz a finalização, volta e o Renan faz o gol. Mas daí, você acaba o jogo num 3-6-1. 3-1-6, perdão. E daí, a defesa completamente exposta também. Não, mas e o cara, Atlético se for subindo pegar... linha também. Independente. Não, mas se for pegar o de quem gol, tá em a linha campo, tá cara. certinha. É o cara que não acompanha, esqueci quem tá lá do lado esquerdo lá, o cara que não acompanha o cara passando por trás. E daí a zaga também não faz cobertura. É bizarro. Sim, você pega o lance assim, você olha, pô, vi esse lance umas 10 vezes ontem ali, cara. O Pô, é um Arthur e o buraco, Benes. é os caras Então. do Cuiabá ali na linha de defesa, né? Tinha uns 3 caras deles ali, um buraco no meio e a linha e os jogadores do Cuiabá. E você leva o gol. É. Guilherme, queria que você respondesse a nossa enquete por qual motivo o Atlético não consegue segurar os resultados. Falta de qualidade, erros de posicionamento ou pressão ou peso mental? É um combo, né? Disso tudo aí, mas eu acho que o que mais pesa tem sido de não sustentar é a pressão. E a mentalidade que eles se desesperam, né? Mesmo quando faz o gol, eles não conseguem segurar o resultado. Agora, antes era por 3 minutos, antes era por um tempo, depois por 3 minutos, agora por 1 minuto. Só você falou do lance, o Isaac tava na marcação do Mateuzinho, ele deixa, o Mateuzinho consegue fazer a corrida pra finalizar e o Arthur Dias daí tava na marcação. Então foi o Arthur Dias e o Isaac ali na jogada. E daí ainda sai o Santos ali. Parece precipitado, mas também se ele não sai, o jogador ia ficar frente a frente com ele e ia finalizar, né? Ele não sabe se vai ser gol ou não. Mas é absurdo, assim. E daí, na coletiva, daí vem. Claro que ele também não vai falar, estamos lutando contra a Série C, blá blá blá, mas é negar a realidade, né? A gente já viu o Atlético ano passado fazer a mesma coisa, né? Não vamos cair. Diretor chegando lá no vestiário prometendo bicho Ninguém pra aqui pode Libertadores, e temos que classificar. Calendário internacional em 2025 e deu no que deu. Tudo bem, são 16 rodadas, ainda falta muita coisa. Só que daí, olhando o que o Atlético tá fazendo, falta pouca coisa. Eu acho que na verdade sim, o Atlético ele não pode ficar pensando muito lá na frente em cair ou não cair, ou fazer uma conta completamente hoje, né, viável pelo que o time tá desempenhando em campo, de pensar em acesso. Mas eu acho que tem que priorizar. Primeiro é emocional. Tem que resolver essa parada, senão não vai vencer a primeira. Tem que vencer a primeira. Claro que acho que no momento pro torcedor, o mais confortável é permanecer na Série B. Porque, claro que ele certamente tem também essa insegurança de pensar numa terceira divisão. Eu acho que, pelo elenco que o Atlético tem, eu não acho que falta tanta qualidade assim. Mas eu acho que falta encaixe, falta muito também dessa questão mental. Tanto é que quando a gente vê os reforços que estão vindo, que são estrangeiros, por que ninguém quer vir pro Atlético quem já tá aqui? Por que os outros times conseguiram contratar e o Atlético de não? volante que o Atlético tentou Porque e não conseguiu. Ninguém quer vir para esse ambiente, né? Então eu acho que o ambiente é a prioridade. Você melhorar o time ali dentro, você fazer com que a equipe volte a acreditar que pode mostrar um futebol melhor. Não é nem que pode acreditar em acesso, é que pode ter um pouco mais de moral, de ter honra mesmo de ir ali e conseguir vencer, né, na sua casa, passar essa barreira, esse obstáculo da dificuldade. Porque aí, assim, sinceramente, no futebol é assim. A motivação que a equipe precisa, a motivação de fora, ela tem que vir com resultados. Então o resultado tem que acontecer. Tem a participação aqui do Rodney, ele dizendo: desculpe, mas tomar gol aos 49 não é técnico, ali é jogador que tem que entender o jogo. Com certeza, só que daí a gente... É que assim, querendo ou não, também tem a questão do técnico por ser depois, né? Porque daí o cara tá com 3 centroavantes. Pô, 3 centroavantes, cara, não é muito confiável, né? Tudo bem, precisava fazer o gol, é importante, mas mesmo assim você já estava muito exposto. E por um acaso, claro que o C não joga, mas e se o Atlético não faz o gol e leva esse gol? Porque tava empilhando o centroavante lá. Seria pior ainda, porque seria 1 a 0 pro Cuiabá. Mas sabe o que chama atenção? Pode ser o São Paulo, pode ser o Cuiabá, pode ser qualquer um. Quando o Atlético tá pressionando, o outro time não consegue jogar. E daí quando sai o gol, o primeiro ataque que os caras vão lá, fazem o gol. Justamente, mas daí é desorganização do time com que o Odair fez com que ficasse desorganizado. Mas isso tem que estar automatizado, a necessidade da vitória. Não, mas eu digo tô que culpando o Odair aqui. Eu digo que é bizarro, se você passa 40 minutos martelando o time que não tá conseguindo jogar, jogando melhor, criando chances, e daí vai lá, faz o gol depois de muito tempo. Mas aí é o mental automático na cabeça de cada um. Porque você fez o gol, você não precisa mais ficar martelando agora. Não, agora você bota os 10 lá atrás. Exatamente.
Exatamente. Só Eu daí acho que não isso tem tem Allan que Kardec estar zagueiro. tem que estar treinado, né? Tem que estar automatizado pra equipe. Poxa, quantas vezes isso aconteceu? Do Atlético fazer o gol e tomar o Mas gol? daí a gente muda também a análise. E se o Atlético começa a fazer os seus gols nas primeiras etapas? Já muda o cenário da partida. Como? Que muda? Já muda o cenário. Fez 2 contra o Volta Redonda, levou Não. 3. Fez 2 contra o Criciúma, levou 4. Não, eu tô falando. E daí a gente analisa o fora e o dentro de casa. Dentro de casa, o Atlético não consegue fazer gol no primeiro tempo. Fora de casa, consegue geralmente mais de um e não Mas consegue é sustentar. porque o adversário tá mais aberto, né? Uhum. E aqui na arena vem todo mundo fechado. Então, mas é a mesma coisa que a gente fala do Coritiba. Ah, por que foi 0x0? Porque o adversário tá extremamente fechado, é difícil. É. E o time vai jogar contra o Atlético, ele também sabe que não vai ser fácil assim. Mesmo no momento do Atlético. Moralmente, Ele sabe que a qualidade de jogadores tem. E mentalmente seria melhor se tivesse ficado 0x0, né? Por mais que fosse só um pontinho. Por mais do que foi. Porque, Exatamente. assim, acho que o a problema é o grande requinte dor- de crueldade. A grande dor é tomar o gol depois. O Haroldo Marcelo, nosso ouvinte lá do Cinto Cercado, participa com a gente e diz: esquece, o maior culpado é essa diretoria que montou um time ruim, muito ruim. Até fala um Eu palavrão acho que o aqui. time não é muito ruim, eu acho que é desequilibrado. E ainda ele complementa: um time que cruzou 950 vezes e não tem um cara pra fazer o gol e o pênalti perdido fez falta. E você vê, ainda tem 3 centroavantes em campo. Teve uma cabeçada do Viveiros. Viveiros, né? Que ele perde só. Mas tava De Renan resto, é só Viveiros ficar e jogando bola na Peixoto, área cara. também, né? E a bola do Viveiros é quem sabe cruzar, né? Que foi o Esquivel. Não, o Esquivel olha pra quem cruza, ele sabe o que queria chegar a bola lá. Não, o resto é só cruzamento ali. E outro gol, até o pessoal do chat falou ali, né? Rebatido do goleiro do Cuiabá, bizarro, porque o chute foi fraco, né? Sim. Com a Leozinho, direita do direita, Leozinho. né? E ele rebate e ainda rebate pro meio. Cara, pra mim, eu já no jogo passado ali, é inadmissível o Atlético ter levado aquela virada pro Criciúma e agora de voltas. Sim, e o Odair não dá, cara. Esse time do Atlético não dá pra jogar desse jeito aí. Assim, claro, enfim, já falou lá que era time pra brigar pra subir, não vai brigar, né? A gente já vem falando isso algumas problema é que ele já rodadas, não vai mudou, né, brigar, Ele já mudou e não consegue jogar de jeito então, mas é isso, ele já tentou de tudo e o time não vai. Sim, o que vai precisar? Vai esperar ele fazer o quê? Se ele Sim, coloca 3 zagueiros, ele coloca 2 laterais de zagueiro, ele coloca linha de 4, ele coloca 3 centroavantes, ele coloca tudo, já fez de tudo. Até os PA voltaram a ter espaço porque ele, de tão desesperado que ele tá. E o time não marca gol, 7 jogos sem vencer. Cara, vai esperar quem? O Dalk falou sobre o elenco desequilibrado. Vamos falar rapidinho sobre o Alan Ricardo. Ele foi anunciado hoje, segundo volante de 21 anos. Já pode estrear, se tudo der certo, sair no bid até sexta-feira, já pode estrear no sábado contra a equipe do CRB lá em Maceió. E a informação que vem também dos nossos colegas do Portal Tretes é que o Atlético está interessado no volante Alejandro Garcia. E daí eu fui atrás dos números dele, também da onde ele poderia jogar. Tem 24 anos, está no Once Caldas da Colômbia, mais um colombiano, inclusive, no Atlético. E ele é segundo volante também. Cara, você acabou de trazer um segundo volante. A gente sabe que o Atlético agora precisava de um primeiro. Esse cara pode até fazer ponta se precisar. Os caras não sabem onde eles estão. Zagueiro não traz ninguém. Por enquanto, não. Não é preciso zagueiro. Por enquanto, só é mais uma E o informação Aguirre da machucado, Garcia. que era o cara que veio pra ser titular, né? E Já zagueiro- veio lesionado, já Então, sabendo o histórico, e mesmo assim o exatamente. Atlético traz. Só que daí o problema é o Atlético tentar, e tentou vários primeiros volantes. A gente tava falando sobre essa questão de não querer vir, né? Pô, o Atlético tentou o Zé Wellison, tentou o Lucas Sacha, tentou o Charles, tentou o Jadson. E ninguém veio. Só que daí agora o Atlético tá, parece que apelando, né? Foi pro Alan Ricardo, que é muito mais meia do que volante. E agora tá indo pra outro segundo volante. 2 estrangeiros, 2 colombianos. Que, por exemplo, ela é um cara que eu vi bastante material dele, eu gostei muito. Só que ele não joga desde fevereiro. São 6 meses. Quem disse que ele vai chegar aqui e conseguir já performar num nível bom, estar bem fisicamente? Quem disse que ele não vai se machucar por conta de carga? Então, assim, quem disse que ele vai conseguir realmente se adaptar ao ambiente, né? à cidade, ao clube, aos jogadores? Todos os indicativos são pra não dar certo. Pelo momento que o Atlético tá, qualquer coisa vai dar errado. Então, Mas eu acho que é muito erro. a fase é essa, é o desespero, né? Com certeza. Acho que inclusive
as alterações frequentes na escalação e esquema tático e tudo mais, eu acho que é justamente porque o Odair ele tá deixando exposto um problema crônico, que é assim, não tenho mais da onde tirar opções. Ele tá tentando tudo. E é claro que também essa rotatividade alta dificulta para que a equipe consiga ter uma cara, ter uma identidade, né? Claro que tivemos ali as mudanças forçadas, né, na equipe, mas independente disso, ele tem trocado peças também por opção. E aí nenhuma passa segurança, né? Quando a gente fala de zagueiro, por exemplo, quem que te traz segurança ali? Nenhum. Por isso que é melhor você colocar 2 do que colocar 3, ou coloca um lateral zagueiro, porque você não tem ali um cara que teve uma sequência e, assim, todos tiveram oportunidades, né? Você pode dizer assim, não, é porque ele não teve muita chance, jogou pouco. Todos jogaram. E, assim, o cartão de visitas foi mais negativo do que positivo. Bem mais. Então, eu acho que, assim, quem chega, claro que existe aquela esperança, né, que possa mudar o cenário, que possa se adaptar rapidamente, mas é tudo uma incógnita, não tem como você ter certeza. Então, acho que o Atlético vai tentar o que for possível agora para a equipe se manter na segunda divisão e replanejar tudo no que vem. O Márcio Zimmer participa com a gente e diz que sempre falou que o Atlético é um time de triturar treinadores. Pode colocar o Ancelotti, que não vai... que não vai pra frente, que não vai dar certo. Ele até diz, por gentileza, leia a minha indignação. Daqui a pouquinho o Dudu Oliveira volta pra gente falar mais do Furacão e tentar entender por que desse apagão que faz com que o Atlético perca pontos preciosos aí, que certamente vão fazer falta na briga pela volta à Série A.